Olá, eu sou o pastor Ivo Rodrigues e você está comigo no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E vamos ao vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre o resumo do livro de Êxodo. Estamos fazendo um apanhado, o resumo de todos os livros da Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse. Lembrando que é um resumo pequeno, onde a gente vai falar os capítulos, capítulo maior, capítulo menor, versículo, total de letra e etc. Então hoje os líderes importantes, as curiosidades de cada livro. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. Obrigado por ter já assistido o Gênesis. Agora hoje é sobre o livro de Êxodo. O livro de Gênesis, o tema central, Jesus, a semente da mulher. Êxodo, Jesus, o Cordeiro Pascual. Vamos lá? O livro de Êxodo tem 40 capítulos. O livro de Êxodo tem 40 capítulos, tem 1.213 versículos, é o livro de Êxodo, 1.213 versículos. O livro de Êxodo tem 28.705 palavras, são 28.705 palavras. O livro de Êxodo tem 258.395 letras. São 258.395 letras. Tem um livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele inicia com a história de Arão e Joquebede, que é a mãe de Miriam e Arão, e logo a mãe também de Moisés. O livro de Êxodo começa uma batalha muito grande, porque Faraó dá ordem para matar todos os meninos hebreus, porque estava crescendo demais, multiplicando demais os meninos filhos dos hebreus. E Faraó temia de haver uma rebelião e tomar o Egito. Então deu uma ordem para matar todas as crianças, menino, fosse macho, matasse. As meninas podiam nascer. Joquebede ficou grávida, deu à luz a Moisés. Moisés ficou, depois de nascido, 3 meses escondido em caverna. As parteiras que fez o parto de Joquebede é Cifra e Pua, que está aí mesmo no capítulo 1, você vai ver aí que está aí. E logo da continuação, Moisés nasce, do 1 aos 40 anos, Moisés aprendeu tudo sobre lei, sobre medicina, filosofia, sobre religião, tudo que você imaginar, remédios, tudo quanto é. Ele aprendeu a ser um faraó. Do 1 aos 40 anos, ele aprendeu a ser um faraó. Dos 40 a 80 anos, ele desaprendeu o que ele tinha aprendido. Porque aos 40 anos, ele vê um egípcio bater em um hebreu que era escravo. Ele entra na briga, o egípcio é morto pelas mãos dele, ele foge para a terra de Midian, e lá na terra de Midian, ele conhece Zípora, que é filha de Jetro, e ele casa com ela. Depois Deus aparece e fala com ele numa sarça, pede ele para tirar a sandália do pé, porque o lugar é santo, e dar a ele a oportunidade de voltar ao Egito. Ele volta ao Egito para quê? Para pedir a liberação de Faraó, para deixar o povo hebreu ir embora. E ali Faraó endurece o coração, aí vem a batalha das 10 pragas. Não preciso eu falar todas aqui, porque vocês conhecem a história das 10 pragas. Uma curiosidade, que o capítulo de número 11 de Êxodo é o menor capítulo do livro de Êxodo. Ele tem apenas 10 versículos. E o capítulo 11 fala justamente da história da 10ª praga no Egito e contendo 10 versículos. Parece que para cada versículo uma praga. É muito forte essa história, muito lindo, muito emocionante essa história, e ele é o menor capítulo do livro de Êxodo. O maior capítulo do livro de Êxodo está aí a seguir. O capítulo 11 é o menor, o 12 é o maior, com 51 versículos.
51 versículos e narra a instrução sobre a primeira Páscoa já existente. Por isso, em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, aonde a morte passa, matando todos o primogênito egípcio, e o povo hebreu coloca sangue nas umbrais da porta, e representando o sangue de Cristo lá no Calvário. Por isso, lá em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que desde que Israel passou a celebrar a Páscoa, mataram cerca de 12 milhões de cordeiros para perdoar os seus pecados, e mesmo assim não eram verdadeiramente livres. Só mesmo a morte e a ressurreição de Cristo que trouxe a total liberdade de vida. A Páscoa não é ali o coelhinho e o ovinho doce de chocolate. O coelho foi usado na mídia, ele não bota ovo, mas foi usado na mídia, devido quando os países europeu, oriental, começaram a dar de presente ovos, de presente que simbolizava alegria. Uns até banhavam o ovo de ouro, outros pintavam, trazendo amizade segura. Então eles colocam aí o coelhinho, porque é um animal de fertilidade, rápido e bom para produzir e muito ágil. E tem o ouvido aguçado, ou seja, ágil o ouvido. Então eles colocam o coelhinho, a mídia, e faz essa propaganda. Mas Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. O livro de Êxodo tem as lideranças importantes: o rei Faraó, rei da primeira coroa do Baixo Egito e do Alto Egito, coroa branca, coroa vermelha. Tem ali Moisés, o grande líder escolhido por Deus. Tem também a história Arão, que auxilia Moisés e se torna sumo sacerdote. O livro de Êxodo significa partida, jornada, saída. O livro de Êxodo é um livro muito forte, onde tem vários acontecimentos, e pela primeira vez o povo hebreu é uma nação sem ser escravo, depois de 400 a 430 anos escravo no Egito. Tem ali pessoas influentes e acontecimentos importantes. Acontecimentos importantes: as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, Deus falando com Moisés na sarça. Tem ali um versículo também muito forte, onde Moisés fala: se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça subir daqui. Tem também a abertura do Mar Vermelho, e o povo de Israel passando a seco, e todo o exército de Faraó morrendo afogado nas águas. O que foi bênção, a porta que foi bênção para Moisés, foi maldição para o egípcio. Porque para Moisés eles passaram a seco. Na porta que abriu, o mar que se abriu, para Moisés eles morreram na água, nas águas. Tem ali a história da água amarga transformada em água doce. Tem Miriam com 80, 86 anos de idade, quase 90 anos, dançando na abertura do Mar Vermelho, e as mulheres juntos se alegrando. Saíram do Egito 600 mil homens, fora crianças e mulheres, que dá o total aí de quase 3 milhões de pessoas, fora os animais também. O livro de Êxodo, pessoas influentes: Joquebede, Orão, Arão, Miriam, Josué, que aparece aí. São várias outras pessoas influentes que narram aí, e episódios e acontecimentos emocionantes. Também tem ali uma das pessoas muito influentes, conhecido aí, uma das pessoas mais influentes é Bezalel. Bezalel é desconhecido, ninguém o conhece, mas Bezalel é chamado pelo nome, chamado por Deus pelo nome, para fazer o projeto de Deus em ordem. Olha que coisa maravilhosa. Deus resolve falar para Moisés que ele queria fazer um tabernáculo, tipo um templo, para o povo congregar, cultuar. Aí Deus resolve fazer tudo. Moisés ficou imaginando quem vai fazer isso. Deus diz: Moisés, calma, eu já tenho a pessoa. Chamou Bezalel, e ali ungiu a Bezalel junto a ele, uns outros também. E Bezalel foi cheio do Espírito Santo para aprender a trabalhar. Trabalhar, sabe em quê? Trabalhar em pedra, trabalhar em madeira, trabalhar em bronze, trabalhar em todo tipo de de ofício que fosse preciso. E o mais interessante,
trabalhar em ouro, em linha, fazer ouro em linha como linha de costura, para fazer as cortinas. Essas cortinas que você vê, os altares da igreja, os modelos, tudo isso Deus deu a Bezalel, cujo nome significa sombra, e Deus mostrou a sombra da glória dele, abriu o céu para o lado de dentro e mostrou para Bezalel visões emocionantes e impactantes. Deus está dizendo, ele vai mostrar para você. Chamou Bezalel para ver o que ninguém viu, para fazer o que ninguém fez. A bacia de bronze, o tabernáculo, as medidas, a arca, essa réplicazinha que vocês vê, com 2 anjos ali, um do lado, um do outro, curvado, ali foi visão que Deus deu a Bezalel, cheio do Espírito Santo de Deus. Em Êxodo também, capítulo 30, versículo 34, Deus pede a Moisés para fazer um incenso, e pede 3 coisas a Moisés. Primeiro, estoraque. Estoraque é uma semente que nenhum agricultor gosta de trabalhar com ela, porque o estoraque existe 3 espécies, bem melhor. Uma que nasce em terra fértil, outra que nasce num vale, e outra que nasce em terra seca. E Deus diz, eu quero estoraque. O estoraque é jogado fora, rejeitada. A semente do estoraque, jogada numa terra seca. A pessoa, ela nasce, fica desse tamanhinho. Quem passa lá fala, coitadinha, nasceu, mas não vai sobreviver. Só ela demora 20 centímetros, ela cresce 20 centímetros ao ano. É parecido com o cédrimo do Líbano e com o bambu chinês. A pessoa passa e fala, não vai crescer, não vai para frente. Só que passa 2, 3 meses, ela está do mesmo tamanho. Só que as suas raízes crescem cerca de 1 metro, 4 metros, 5 metros por dia. Chega a crescer a mais de 200 metros a raiz do estoraque. Ela rasga a terra dura, a terra seca, a pedra. Lá embaixo tem uma pedra, ela abraça com a pedra. É muito forte, não vou nem falar para você procurar estudar. Aí pede a segunda, a ônica. A ônica é no fundo do mar, o tipo de um molusco. Moisés fica preocupado porque era tudo escravo. Como é que ia mergulhar e pegar a ônica lá no fundo do mar e levar para cima para colocar no altar? E pede também o gálbano. O gálbano é uma planta muito forte. Se tiver 9 essências, coloca o gálbano junto, ele abate o cheiro das 9 essências. Isso é muito forte, narra essa história, muito linda, interessante, a forma de Deus usar. Esse que Deus está falando. Deus está dizendo para você, você é como estoraque, já nasceu onde ninguém nasceria. Você é como a ônica, todos diziam que você não ia para frente, mas Deus mergulhou e pegou você embaixo. Você é como o gálbano, mesmo ferido, batido, machucado, você exala o melhor cheiro. Esse é o resumo do resumido do livro de Êxodo. E agora nós vamos para o livro de Levítico. Prepare, porque tem algo de Deus forte para você. Compartilhe com todos os seus amigos. Labareda de fogo.